Olá! Uma mulher de 32 anos encontrou o corpo de uma enfermeira que estava desaparecida há 2 dias e foi presa por conta disso. A maneira pela qual foi feita a descoberta de um cadáver é muito inusitada, ou pelo menos era inusitada na época. O foco desse caso acabou ficando mais em quem descobriu o corpo do que na própria vítima, mas temos algumas informações sobre ela também. E se você gosta de temas criminais, misteriosos e sobrenaturais, já se inscreve agora aqui no canal para não esquecer depois. Toda semana tem pelo menos um vídeo novo e eu deixo muitos recadinhos aqui na comunidade do canal. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. A vítima dessa história é Melanie Uribe. Ela tinha 31 anos, era enfermeira em um hospital em Burbank, na Califórnia, e mãe solteira divorciada de um filho de 8 anos. Quando ela não apareceu para o seu turno no hospital na noite do dia 15 de dezembro de 1980, o chefe dela telefonou para sua casa, mas ele não teve resposta. Ela era considerada confiável e pontual, então, temendo o pior, a polícia foi chamada. Na manhã seguinte, eles encontraram a caminhonete dela queimada e seu uniforme de enfermeira. E agora vem a parte inusitada dessa história. Ida Louise Smith, uma funcionária de expedição de 32 anos da fábrica aeroespacial Lockheed, ouviu no rádio sobre o desaparecimento da Melanie e sobre as buscas em diversas casas sem sucesso pela polícia. Imediatamente, mesmo não tendo conhecimento prévio do caso, ela pensou consigo mesma: ela não está em uma casa. Assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, ela teve uma visão que ela relatou assim como se fosse cenas de filme. E muito, mas muito claras essas cenas. Ela visualizou em sua mente um cânion e uma estrada curva, arbustos, colinas ao fundo e um caminho de terra levando a algo branco. A Louise, ela acreditava que o branco poderia ser então parte do uniforme da Melanie. Essa visão era uma pista para a localização da enfermeira. Ela não sabia o nome do lugar, mas ela sentia que sabia o caminho para o local. A Louise, ela tinha algumas visões desde muito nova, mas a mãe dela sempre aconselhou que ela não ficasse contando esse fato para qualquer pessoa. Ela não se considerava uma vidente e muito mesmo trabalhava ou ganhava dinheiro com isso. Então, depois da visão, ela ficou em dúvida se falava para a polícia, porque ela temia que achassem que ela era louca ou alguma coisa do tipo. Mas as visões começaram a ficar mais intensas, aquilo não saía da cabeça dela, então ela saiu mais cedo do trabalho para falar com a polícia. O detetive Lee Ryan, apesar de cético, ele sentiu que ela era confiável. Ele reparou as credenciais dela como uma mulher de negócios e sua autorização de segurança máxima, devido ao trabalho que ela tinha. Então, ele decidiu ver o que ela sabia sobre o desaparecimento da Melanie. Ele ouviu tudo o que ela disse e perguntou se ela saberia apontar o local em um mapa. Ela rapidamente localizou a área onde acreditava que o corpo da enfermeira seria encontrado. Uma parte remota do Vale de San Fernando Lopez Canyon, acima do Lakeview Terrace. Ela tinha uma forte sensação de que a Melanie, viva ou não, estava lá e tinha uma vontade indescritível de procurá-la o mais rápido possível. Só que aí as coisas vão começar a complicar para o lado dela, porque com receio da polícia não a levar a sério, ela decidiu ir dirigindo até lá. Era inverno, mas ainda faltavam algumas horas para escurecer. E ela não foi sozinha, não. Ela levou seus 2 filhos, que insistiram para ir junto, um menino de 8 anos, uma menina de 9 e a sobrinha dela de 20 anos. Mais tarde, ela até se arrependeu de ter levado as crianças junto, mas na hora ela não raciocinou direito, inclusive achava que a vítima poderia estar viva. Rapidinho, não esqueça de deixar o seu curtir caso esteja gostando dessa história, que também gera bastante engajamento aqui para o meu canal. Continuando, eles foram subindo em direção ao topo do cânion, no carro dela, quando ela falou que sentiu assim coisas ruins, o que ela definiu como um trauma. Ela contou também que ela sentiu assim a presença da enfermeira e ela teve certeza em sua mente de que a Melanie estava ali no cânion. Então ela decidiu continuar dirigindo por ali.
quando ela notou marcas de pneus frescos. Ela parou o carro, desceu e colocou as mãos nas marcas. E nesse momento, ela sentiu que as marcas elas eram do carro da Melanie. Ela já estava desistindo da busca, quando na descida, a filha dela notou algo branco no matagal e com a insistência da filha, eles pararam, eles caminharam na direção que a menina apontou e viram então os sapatos brancos e um corpo. A paisagem era exatamente igual nas visões dela. Mas aí as coisas não vão ficar muito boas para o lado da Louise, porque no caminho de volta ela avistou um carro da polícia, sinalizou e levou o policial até o local do corpo. Ela não podia imaginar que depois de chegar em casa, os policiais fossem até lá e a levassem para interrogatório. Até porque ela já tinha contado e relatado tudo o que ela sabia para aquele policial que ela abordou, que ela fez ele parar e que ela levou até a Melanie. Bom, ela ficou horas dizendo tudo o que ela sabia, mas eles achavam que ela estava envolvida no crime. Então a Louise pediu que fizessem o teste no detector de mentiras e foi feito por 2 vezes. Eles fizeram uma vez, eles fizeram a segunda e eles não se conformavam que ela estava falando a verdade. Então, eles falaram para ela que ela não tinha passado no teste. A polícia acreditava que, mesmo que ela não estivesse envolvida com os criminosos, as suas informações vinham de fofocas da sua vizinhança, ou talvez de alguém que ela tenha ouvido algo, mas que essa pessoa estava com medo de se apresentar. Eles achavam também que a motivação dela para alegar ter tido uma visão poderia ter sido para um ganho financeiro, coisa que ela nunca pediu dinheiro em troca. O problema maior foi ela ter tido um comportamento que eles acharam estranho. O fato dela pegar o próprio carro, ir até o local e encontrar a Melanie. Bom, por conta disso, ela foi revistada, presa e na manhã seguinte acusada de assassinato. Somente 4 dias depois, quando uma pessoa fez uma ligação anônima para a polícia, dizendo que tinha ouvido um dos assassinos comentando ali o que ele tinha feito, se gabando do que ele tinha feito, é que eles liberaram a Louise. A polícia foi atrás desse homem, que foi interrogado e confessou tudo, além de contar que tinham mais outros 2 homens com ele. Louise não recebeu sequer um pedido de desculpas. O filho contou que a mãe não conseguia comer enquanto estava presa e que ela emagreceu muito naqueles 4 dias. A polícia então prendeu Louise Carnell Morgan, de 20 anos, Norman Williams, de 17 e Spencer Nelson, de 21. Mais tarde, eles revelaram que eles pretendiam roubar alguém. Então, como a Melanie parou ali com a caminhonete dela num semáforo, eles se aproveitaram da situação e pularam para a caçamba da caminhonete. Então, eles a levaram para o canyon e antes de roubá-la, um deles abusou fisicamente dela e a espancou até a morte enquanto ela implorava por sua vida. A causa da morte foi traumatismo contundente por ter sido atingida na cabeça com uma pedra bem grande. Inclusive, depois essa pedra apareceu e como prova. Quem entregou essa pedra à polícia foi a namorada de um deles. Então, eu acho bem provável que aquela ligação anônima tenha sido feita por essa namorada. Bom, os assassinos eles foram levados a julgamento e os 3 foram condenados à prisão perpétua. E a história não termina aqui, não. 6 anos após o ocorrido, a Louise processou a polícia de Los Angeles por prendê-la falsamente como a suposta criminosa, sem provas nem nada, além de ela ter ficado com alguns traumas causados pela experiência humilhante que incluiu uma revista íntima e de ficar em uma cela 4 dias. Ela ganhou a causa e recebeu 26 mil e poucos dólares em relação à dor e ao sofrimento que ela suportou em seus 4 dias atrás das grades. Etta Louise Smith, mãe de 3 filhos, ela nunca afirmou ser uma vidente, mas que ela teve uma experiência poderosamente incomum que a levou ao corpo. Porém, devido a pedidos do departamento de polícia, ela passou a continuar ajudando a resolver casos com suas habilidades inusitadas. E, gente, eu pesquisei muito. Eu revirei a internet, mas eu não encontrei dados de como que está a Louise atualmente. Hoje em dia é muito mais comum que policiais de vários países procurem por um médium na tentativa de ajudá-los.
Nem sempre conseguiram as informações que precisavam, mas tem muitos casos que eu encontrei em que salvaram até vidas ao descobrir onde a pessoa desaparecida estava a tempo. Porém, a maioria dos policiais costuma ser muito cética quanto a esse tipo de ajuda. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que médiums, que pessoas com habilidades inusitadas possam ajudar a polícia? Ou que tudo isso é uma bobagem? Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final dessa história. O meu muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.